contigo, nossa eterna gratidão. Acharemos. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objetivo da nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expedimos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutam os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio. Todos os homens serão desonestos. Assim, ocorre aos que possuem aspiração de crença acercam-nos, desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreende a fé, porque tudo analisam pela má fé a que lhe acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores, de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-los todos os dias, inegavelmente, no campo de lutas chocantes como a esfera terrestre. A calçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse clima de paz, de calmaria, lembrar do Mestre Jesus e, nesse momento, deixar os problemas do lado de fora da casa. Amigo Jesus, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar na casa hoje, que a gente consiga, acima de tudo, colocar o conhecimento adquirido hoje em prática. Fique conosco, Jesus. Ilumine sempre os nossos caminhos. Nos dê sempre as boas intuições. E cuide da gente. Que assim seja. E as crianças, por gentileza, me acompanhem. Uma boa noite. É com muita alegria que nós retornamos, mais uma vez, Caravaneiro do Evangelho, a esta casa, e agradecer a oportunidade de nós juntos podermos trocar informações, vibrações, que é o mais importante, essa troca de energia positiva. E resolvemos falar hoje sobre aquela máxima de Jesus que nós encontramos em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Assistimos uma palestra mais ou menos há um mês atrás, quando o expositor
da noite, o Marcos Vieira, fazia um preâmbulo em relação à questão da importância da gente ter, vamos dizer assim, na ponta da língua, os princípios básicos da doutrina espírita, que nós encontramos lá na introdução do Livro dos Espíritos. Naquela oportunidade, ele exaltou o princípio da reencarnação, que era justamente a base para o tema que ele iria falar naquela noite, que era sobre família. E nós começávamos, a partir daquele momento, achamos interessante, né? Ele não tinha despertado para esse lado, apesar de saber da importância, é claro, para nós espíritas, dos princípios básicos da doutrina espírita, porque vai fazer, o conhecimento desses princípios vai fazer com que a gente possa, quando alguém vir conversar conosco, querer saber sobre a doutrina espírita, e tendo conhecimento desses princípios básicos, porque sem ele, não poderíamos dizer, sem acreditar o teu conhecimento, ou aceitar esses princípios, dizer que somos espíritas. Porque em algum ponto desses princípios, ou algum destes, a gente achar que não tem sentido, então não tem sentido também nós nos dizermos espíritas. Porque é justamente esses princípios que vai dar a base para a doutrina espírita e para dizermos ou trabalharmos o tema quando alguém vir conversar comigo sobre o espiritismo e assim ter para eles a colocação desses princípios. E nós justamente escolhemos 3 para que a gente possa ter uma ideia da importância. Porque também tem outra coisa interessante também, porque da mesma forma como a gente não pode crer da existência de Deus, né, como também da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, né, porque o espírita, ele não pode ter no seu vocabulário essa questão da palavra crença, mas ter a certeza de que Deus existe para todos nós. Ter a certeza da imortalidade da alma, né? Que nós vamos, quando perder a vitalidade desse corpo físico, nós vamos sobreviver a ele e retornar à pátria espiritual. Só esse princípio nos dá a possibilidade de conversar com aqueles que estão desenganados da vida. Aqueles que estão com a eminência de, por conta de N problemas, querer dar cabo de sua própria existência. Né? E é por isso que está acontecendo a nível do planeta um número alarmante, né, de suicídios. Né? Que aí culmina a questão aí entra a questão da depressão e outros problemas. E achar as pessoas que dar cabo da sua própria vida vai resolver todos os problemas. Aí a doutrina espírita vem nesse seu princípio da imortalidade da alma dizer que nós vamos permanecer vivos, né? E mais ainda vivos no outro lado da vida, porque nós vamos levar, além dos problemas atuais, aquele que nos fez tirar a própria existência, os dramas de consciência. Né? Então, só esse princípio já dá para que a gente possa conversar com alguém que esteja justamente com esses pensamentos, com o desgostoso da vida, né? Ou maldizendo da vida, e achando que a morte vai ser a solução de tudo. E a pluralidade das existências, a reencarnação, nos vai dar justamente essa condição da gente entender que se nós temos esses problemas hoje, é porque teve uma origem. Se não foi dessa existência, vai ser do passado. Né? E se tem a reencarnação, e se temos essa certeza de que a reencarnação existe, quando terminar essa reencarnação e não resolvermos aqueles problemas que nos surgem corriqueiramente na nossa existência, nós vamos ter outra oportunidade mais na frente de resolver esses problemas, ou de refazer situações que não conseguimos refazer aqui nessa existência presente. Então, nesses 3 pontos, a existência de Deus, a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, nos dá um conforto e um consolo de forma que a gente possa transcorrer nessa existência de
com uma tranquilidade imensa, né? Porque nós temos a certeza que temos um acolhimento desse ser maior, desse Deus que nos criou em algum momento da vida, que não sabemos esse momento, né? E que também não nos é dado saber esse momento da nossa criação. E este está nos amparando em todos os momentos. Esse Deus que está dentro de nós, está dentro de cada um, está em qualquer lugar que nós possamos estar. Como ouvimos uma palestra hoje de Joélia, ela falando justamente desse existir de Deus e desse ponto de que Deus está em qualquer lugar do universo. Até mesmo lá naqueles locais que nós chamamos, né, às vezes popularmente ou corriqueiramente, de inferno. Porque se ele está em qualquer lugar, ele vai estar também naquele local, porque também quem se encontra naquele estado de consciência também vai, e mais ainda, precisar da sua presença quando, vamos dizer, nós ou estes despertarmos através do arrependimento para que sejam amparados, né? Então, diante desses 3 pontos, né, princípios básicos, a gente já tem essa ideia da importância desse. Se a gente passar uma existência todinha nossa, apenas trabalhar para que a gente possa gravar e colocar na ponta da língua esses 3 princípios, para mim já seria o bastante, né? Pelo menos para a minha existência. Porque ele vai nos dar justamente esses subsídios muito importantes. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós imaginamos que a quem ele dirigiu justamente esse convite naquela época em que ele esteve aqui. Aquelas pessoas em que ele conviveu e que muitos, às vezes, da alta sociedade não compreendiam. Eram os estrupiados, eram os leprosos, né? Eram os pobres, os renegados da sociedade, né? Que viviam totalmente à margem da sociedade. E era justamente a estes que Jesus se dirigia, indicando ele como esse consolo, né? Como este que poderia ampará-los, né? Para que eles pudessem se sentirem humanos, se sentirem espíritos rumo à evolução. No livro Fonte Viva, Emmanuel traz um texto intitulado Consegues Ir? E Emmanuel faz uma reflexão muito interessante em relação a essa questão. E ele diz: o crente escuta o apelo do mestre anotando as abençoadas consolações. Né? Quem não se consola quando começa, em um momento de dificuldade qualquer, ler, né, esse texto que nós acabamos de ler, né, anteriormente. Então ele diz que o doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritualmente aos ouvintes. E nós, ao longo das nossas existências, a gente vem ouvindo justamente esse vinde a mim, esse ecoar de que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, principalmente nos momentos em que buscamos um consolo, que nós estamos carentes, em algum momento que nós precisamos realmente ser ali, vamos dizer assim, no popular, chacoalhados, né? E despertar para a realidade. Mas Emmanuel faz uma reflexão interessante. Ele diz: contudo, se é fácil a gente ouvir, né, e repetir o vinde a mim, do Senhor, de Jesus, o grande problema de tudo isso é a dificuldade que nós encontramos de sair do nosso conforto, do nosso conformismo, né? Porque é uma coisa interessante e até contraditória a gente se apegar às nossas problemáticas do dia a dia. E tem pessoas que se apegam realmente aos seus problemas. Em algumas pessoas, às vezes a gente detecta, conversando, que tem um processo de carência em que as pessoas se sentem confortadas quando estão sendo alvo de atenção, e elas se sentem
confortáveis, e por conta disso ela persiste justamente em permanecer naquele estado, porque vai ter sempre alguém preocupado e querendo fazer com que ela saia daquele estado, né? Até o momento. E essas pessoas justamente vão se, como a Emmanuel coloca, vão se sentir confortavelmente na sua situação e não vão querer sair do seu conformismo para ir de encontro a Jesus, para ir de encontro ao seu convite, né, quando ele se coloca como um consolador, como ele se coloca como aquele que vai, através das suas atitudes, mostrar que o nosso fardo é leve. Porque a gente sempre acha que a nossa dificuldade, os nossos problemas, são sempre maiores do que o do nosso vizinho. E quando a gente começa a sair do nosso conforto, do nosso conformismo, a gente vai perceber que sempre tem alguém com um problema maior do que o da gente. Eu achei bem interessante nessa colocação, e Emmanuel realmente bate de frente, né, com aquilo que muitas vezes nós nos sentimos, né, vamos dizer, nos sentimos o alvo das atenções das pessoas, né? Aí estamos sempre com aquela cara de melancólico, de tristes, porque aí isso é uma forma da gente encontrar o reforço para que as pessoas estejam sempre ao nosso redor, nos servindo, e por conta disso a gente não quer sair das problemáticas, não quer se livrar. É por isso que nós achamos um contrassenso, né? Então, Emmanuel continua dizendo, em suma, é muito doce, né, escutar o vinde a mim, entretanto, para falar com a verdade, né, nós já conseguimos ir até ele, já conseguimos sair e reconhecer que realmente nós precisamos nos livrar de todas as problemáticas que nos arrastam, existências. Às vezes nós passamos existências e existências com a mesma problemática. E a gente ainda não conseguiu, mesmo com todo esse amparato espiritual de conhecimento do Evangelho, agora desde 1857, do advento do Espírito de verdade, através do Livro dos Espíritos, né, que dá uma clareza dos conhecimentos da vida espiritual, mas a gente muitas vezes persiste em teimar, em repetir as mesmas tendências, os mesmos problemas de existências anteriores, né? Outra mensagem que Emmanuel nos traz lá no livro Pão Nosso, também se referindo a esse tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Emmanuel também faz uma reflexão com o título Onde estão? E ele nos diz, dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai de vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O convite de Jesus, como falamos e refletimos em relação à lição anterior do Fonte Viva, ele coloca que esse convite de Jesus vai varando séculos e séculos, né, em relação aos ensinamentos do cristianismo. E a gente não conseguiu ainda introjetar esses conhecimentos, porque no momento em que nós começamos a introjetar esse conhecimento, os nossos problemas vão acabar, vão ficar tão pequenos que a gente vai conseguir sempre encontrar um norte para encaminhar o nosso processo de vida, seja na questão terrena aqui, os nossos problemas acadêmicos, de família, de qualquer problema que possa surgir, a gente sempre vai encontrar um norte, porque nós temos a convicção de que tem alguém desamparando. E nós somos irmãos de Jesus, como Ari colocou na palestra de ontem. Nada mais, nada menos que nós temos esse irmão maior que está ali, né, sempre. Ele nunca vai nos carregar, nunca vai nos puxar pela mão. Ele sempre vai esperar o nosso primeiro passo.
né? Porque é isso que nós vamos fazer. Se nós estamos em uma existência própria, uma existência individual, é preciso que também tenhamos esse primeiro passo para que ele possa, através disso, encaminhar os seus mensageiros e aí começar a nos intuir para o caminho que nós devemos seguir. E Emmanuel, lá no final, mais ou menos, da mensagem, ele diz: é que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição de ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar. A mesma colocação que nós refletimos na lição do texto da Fonte Viva, ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro da luz, né? É aquela contradição que nós falamos anteriormente. Entretanto, Emmanuel coloca: quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, capacitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo interior. Mas quando é que nós podemos, em que momento nós podemos justamente dar o primeiro passo, né, para aceitar esse convite de Jesus? É justamente quando nós começarmos a observar que sempre tem alguém com maior dificuldade que está precisando de nossa ajuda. É por isso que Kardec colocou aquele lema: fora da caridade, né, não há salvação. Né? Fora da caridade não vamos conseguir encontrar a harmonia, a paz, o sossego da nossa consciência, porque é através desse trabalho que nós vamos descobrir que nós temos dentro de nós essa luz e que poderemos, mesmo com as nossas dificuldades mais íntimas, ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Né? Porque é através destes que nós estaremos se dirigindo a Jesus ou diretamente a Deus, através daqueles mais necessitados. O exemplo de Jesus, ele deixou quando estava sempre arrodeado daqueles mais necessitados, naquele momento em que ele estava aqui encarnado. Né? Então, vai ser só através da caridade que nós vamos justamente sair do nosso conformismo, do nosso conforto, e ter a certeza de que esse convite de Jesus está começando a ter um sentido para todos nós, né? E nós sabemos que não existe algo mais do que consolador do que essas palavras, né? E Chico Xavier viveu isso na prática durante toda a sua existência, mesmo naqueles momentos em que ele morava, né, com a sua madrasta, que sofreu, né, diariamente surras, e a partir daquele momento ele começou a receber os ensinamentos de sua mãe, o seu preparo, e seguiu a sua caminhada. Um dos objetivos que podemos tirar da vida de Chico é justamente ter a certeza de que nós também podemos fazer o que ele fez. Não na sua grandeza, dentro daquela missão que ele veio fazer, mas ele era um ser humano, como nós. Então, se ele conseguiu vivenciar, nós poderemos, dentro da nossa capacidade, né, da capacidade de cada um, fazer um pouco daquilo que ele fez, que já é um exercício para que mais no futuro, em outras existências, nós possamos ter a condição de fazer o que ele fez na íntegra aqui nessa existência. Né? E Chico tinha uma preocupação muito grande, né, justamente com isso, e aconselhar as pessoas que o visitavam, né, diariamente, somente um trabalho de peregrinação, na época que ele conviveu com Marlene Nobre, quando ela estava no início, estava estudando medicina naquela época, e ela se engajou muito com ele naquele início de trabalho. O aprendizado foi muito grande. E naquelas peregrinações, ela conta que ele sempre estava aconselhando aqueles que vinham de outras cidades a voltar para as suas casas depois do trabalho, as suas casas, suas cidades, e fundar uma instituição espírita. Porque ele tinha certeza que esses núcleos tinham a firmeza e a condição de
ajudar aqueles que precisavam mais do que nós. Tinha a condição de fazer com que os trabalhadores, aqueles que se engajavam na casa, ter a condição de ali amparar as pessoas. E é justamente esse amparo que nós vamos introjetando, esse convite que ele faz de vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Porque ele sabe que nós temos as nossas pendências, né? A espiritualidade sabe que nós temos os nossos problemas, mas nós só vamos resolver isso quando começarmos a olhar o outro. E ele tinha esse cuidado de orientar, e nessas orientações ela observou certa vez com maior atenção a orientação que uma senhora estava visitando e que participava das peregrinações, pedindo a ele conselho a uma instituição que ela frequentava e dirigia, que fazia os trabalhos, como ela deveria conduzir. E ele tinha o cuidado de orientar, desde a formação dos estatutos, que deveria ser o mais simples possível, e no mínimo, no máximo, 3 diretores, ele sempre aconselhava, seria o ideal para constituir uma estrutura de organização e de administração da casa. Porque nesses 3, o conflito era muito menor e mais fácil de se encontrar o denominador comum e não atrapalhar os trabalhos que a espiritualidade queria fazer com aquela casa. E o estatuto deveria ter o mínimo, né, de situações dúbias para que essas situações não pudessem também travar os trabalhos que a espiritualidade queria e desejam realizar dentro da casa espírita. E ele coloca também, nesse momento de orientação, a essa senhora que as paredes do centro espírita seria justamente o estudo que as casas desenvolvem. E o telhado, olha que coisa interessante, o telhado era a caridade era a cobertura da instituição espírita. Olha a importância. Quer dizer, não adianta só ter o estudo, a gente se reunir, se estudar, colocar a teoria todinha na nossa mente, na nossa prática, mas se não tiver a caridade, a casa vai estar descoberta, desamparada, os espíritos não vão ter a condição de atuar com a equipe espiritual, porque estão preocupados apenas com o estudo, estão preocupados apenas em aprender, né? E a prática? Aí ele coloca, ele tinha sempre o cuidado de colocar o telhado da casa é justamente o processo da caridade que aquela casa, os trabalhadores estarão desenvolvendo para que o conjunto da obra pudesse realmente ter o seu objetivo, né, alcançado. Quer dizer, Chico coloca essa questão, e Chico vivia a caridade. Ele a distribui até, se possível, porque ele, apesar de que ele apenas o seu sustento, que era pouco, ele criava, educava os seus irmãos, né, do pai, por parte do pai, da sua mãe, Maria João de Deus, e da segunda mãe, Cidália, porque quando Cidália desencarnou, ela fez prometer que ele cuidaria dos irmãos, e foi isso que ele fez. Mas muitas vezes esse salário, mesmo pequeno, ele distribuía ou tirava um pouco, ou quando alguém tivesse necessidade ele não tinha, que onde tirar, ele também utilizava desses valores. Quer dizer, distribuía tudo que tinha, né? E tudo que passava para ele colocava para aqueles que o procuravam com maior necessidade. Marlene Nobre também conta, falando de casa espírita, do que nós poderemos fazer dentro da casa espírita. Ela relata a questão de um trabalho de atendimento fraterno que acontecia na instituição em que Chico trabalhava, naquela época como espírita cristã, naquele momento Marlene Nobre. E certa vez, feita adentro, mesmo naquela multidão que o procurava de outras cidades, caravanas de outros estados, uma senhora entrava chorando copiosamente, né, em busca de um consolo, e ela se dirigia a Chico, a abraçava, Chico a abraçava com muito carinho, e os dois, interessante que os dois ali começavam a chorar, e passavam minutos e minutos os dois chorando ali.
né, abraçados, e as pessoas observando, Marlene Nobre observando a atitude de Chico. E depois desse período de tempo, a senhora se cala, se conforta, respira fundo e volta para a sua casa. Quer dizer, Chico, com a sua estrutura espiritual, com a sua bondade, acolheu aquela senhora, observou que ela não precisava falar, né, porque ela já vinha estampada no seu choro e as suas necessidades. Ele apenas abraçava e vivia e vivenciava os momentos de dificuldade, chorando junto com aquela senhora. Né? E às vezes a gente ouve pessoas em algum momento dizer que não temos que nos envolvermos emocionalmente com os problemas das pessoas. Como é que a gente vai sentir o que o outro está sentindo se a gente não consegue penetrar no íntimo daquela pessoa? A gente não consegue chorar junto com aquela pessoa. Não é trazer para si a dor, mas vivenciar junto com ela, porque a pessoa vai se sentir também igual a nós. E ela vai ver que tem alguém ali que está amparando, né? Está ali, vamos dizer, no caso de Chico, chorando junto com ela, e vai se sentir confortável. E ali a espiritualidade trabalha com força, né? Amparando aquele momento. Né? A gente vê também a importância do diálogo fraterno, a importância de chegar ao outro e levar uma energia positiva, levar, muitas vezes, escutar apenas. Muitas vezes as pessoas querem tirar dentro dela problemas, e só o escutar nosso vai fazer com que elas se sintam bem. Né? E uma vez ou outras elas necessitam, a gente vai sentir isso no momento do encontro ali, uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma orientação, um norte, né? Trabalho mais belo do que isso, consolar as pessoas que vêm à casa espírita, ou seja, qual for o lugar que nós possamos encontrar. Até no trabalho encontramos essas pessoas, devemos estar preparados, né, para esse amparo. Né? Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da doutrina espírita. Né? Esse é o trabalho que Jesus quer de todos nós. Esquecer os nossos problemas para ajudar os outros. Porque Chico tinha eles problemas, principalmente físicos. Além dos detratores que queriam que ele parasse o seu trabalho, os detratores dos dois lados da vida, né? Que sempre atrapalharam, tentaram atrapalhar as suas atividades de divulgação da doutrina espírita. Além dos trabalhos de psicografia, que era a sua missão aqui, né? De suma importância. É tanto que ele deixou tantos livros aqui para que possamos estudar, e pouco estudamos os livros, principalmente de Emmanuel. Né? Aí vamos buscar obras de romances e tudo mais lá fora, e a gente tem um manancial de estudos, de reflexões que Chico, Emmanuel, André Luiz deixou para todos nós. A gente gosta muito dessa palavra de revelação, saber o que é a espiritualidade, pensa em tal coisa. Se a gente começar a ler minuciosamente a série de romances de Emmanuel, a gente vai encontrar revelações interessantíssimas. Porque ele narra aqueles romances dentro de um clima, trazendo, né, um panorama espiritual, e ali nas entrelinhas a gente vai começar a perceber que ele traz ensinamentos novos, revelações. Né? Quer dizer, é rico a literatura de Emmanuel, que a gente precisa se debruçar neles para estudar. Então, a doutrina espírita é uma doutrina fantástica que nos dá essa condição, né? Mesmo diante das nossas dificuldades, né? Também saber que podemos ajudar aqueles mais necessitados do que nós. Né? E a doutrina espírita, sempre temos essa condição de vê-la como consoladora, porque tantas situações nós nos encontramos na nossa vida que nos mostra essa possibilidade, e de saber que aquele ou aqueles que partiram para o outro lado da vida, caros a nós, né,
que amávamos e que amamos ainda profundamente se encontram vivos no outro lado da vida que nós vamos reencontrar. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de entender que aquele que depois de uma vida de luta, muitas vezes de doenças crônicas, que mesmo diante dessas problemáticas conseguiu cumprir a sua missão, e a gente consegue fazer com que não pensemos nele como apegados a nós aqui na Terra, mas sabendo que ele pode se libertar disso através do retorno à pátria espiritual. E nós o liberamos conscientemente, consolados, sabendo que nós vamos reencontrar isso. E nós vivenciamos isso algum tempo atrás, justamente com aquele que nos deu a vida, conjuntamente, é claro, com a nossa mãe, e que teve uma vida desde ter a idade com a doença crônica. E nem por isso ele deixou de educar, de criar 10 filhos dentro de casa. E o lema dele era apenas: vocês estudem que eu resolvo o resto. Apenas com uma fabriqueta no quintal de casa, uma fábrica de calçado, de fundo de quintal, trabalhava diariamente, às vezes de madrugada, para cumprir as obrigações sem reclamar, medicamentos 2, 3, às vezes 4 vezes por dia. E chegou um determinado período, já perto dos 80 anos, já muito debilitado, em cima de uma cama, e chegou a oportunidade e era necessário levá-lo às pressas para o hospital. E o interessante é que, subitamente, tinha alguns irmãos e eu disse: ele não vai voltar mais para casa. Uns olharam meio espantados, porque eu tinha dito aqui naquele momento, eu não sei também que impulso foi aquele, mas eu tinha certeza que ele não voltaria mais. Mas isso nos dava um conforto muito grande, porque sabia que ele estaria retornando e iria se libertar daquelas problemáticas e que ele tinha cumprido a sua missão. E lá no hospital, depois de uns dias, teve que ir para a UTI, entubaram, sedaram, e nós tivemos a oportunidade de ir lá na UTI conversar com ele sozinho. Mesmo sedado, nós sabíamos que ele estava nos escutando. E dizendo a ele naquela oportunidade: vá em paz, não se preocupem com nada, nós resolveremos o resto aqui. Ainda conversamos um bom tempo, ainda tentei conversar e o tempo que nos era permitido naquela UTI junto dele. Se não fosse essa doutrina consoladora que nos dá essa certeza da imortalidade da alma, será que conseguiríamos ter esse diálogo com aquele que nos deu a vida, e que deu conta de 10 filhos, uma existência inteira, educando, dando a possibilidade de estudar, como às vezes ele falava, ou às vezes os mais antigos, para ser alguém na vida, ou ser gente na vida, e deixar ele. Poucos dias, por poucas horas, a gente recebe o telefone em casa, minha irmã quem tinha atendido, que ele tinha retornado à parte espiritual. Com aquele alvoroço, eu instintivamente peguei a moto, lá no meu transporte de moto, e saí, quis conversa, direto para o hospital, tentando ver o corpo dele, alguma coisa, não deixaram, é claro, mas eu queria ter aquele momento ali, ver alguma coisa, alguma situação, mas dentro de um clima de consolo, de tranquilidade, porque sabia que ele estava bem. Teve o velório, lá em casa, tudo mais, e o mais interessante, o mais emocionante para mim foi que no outro dia à noite, madrugada, já eu me apego dentro do sonho, me desperto e vou até a frente da nossa casa, abro o portão e ele está lá,
à espera. Quando eu abro o portão, ele olha para mim, eu vejo ele sem aqueles tubos, né, totalmente livre daqueles problemas, ele olha para mim e diz: o que é que está acontecendo comigo? Não digo uma palavra, apenas coloco ele no colo, ele entrelaça a mão dele aqui, coloca a cabeça no meu ombro e o levo para dentro de casa. Quando chego nas proximidades da cozinha, eu coloco no chão e desperto. Foi o único momento que eu desperto também, aqui depois desse momento, e foi o único momento que realmente eu chorei copiosamente, né, de emoção, porque sabia que ele estava livre de toda aquela problemática, que tinha cumprido a sua missão aqui na Terra. E saber que ele estava livre, e saber que ele estava sendo amparado pelas equipes espirituais, nossos familiares que se encontravam lá desde antes de nós. E foram momentos intensos de choro lá no meu quarto, sozinho. Mas no outro dia despertei, depois que eu dormi, tranquilo, em paz, sabendo que estava tudo bem. E foi um encontro belíssimo naquela noite. Nunca imaginava que iria isso acontecer. Ora, se a gente não tem, repetindo, conhecimento dessa doutrina espírita, disso que os espíritos querem que a gente seja o norte, né, da nossa vida, né? E diante desse conhecimento, saber que alguém pode se libertar das suas problemáticas, retornar à pátria espiritual, saber que está bem, o que nós podemos também, através da prece, ajudá-los a se libertarem dos liames da matéria e continuar a sua caminhada, e eles se melhorarem para nos esperarem, que em algum momento nós vamos retornar para o outro lado. E saber que estes que nós amamos estão lá, do outro lado. Então, nós deixamos essa reflexão, essa mensagem consoladora de Jesus, porque Ele está sempre nos chamando para que possamos, dentro das nossas possibilidades, ajudar aqueles que precisam mais de nós. Os nossos fardos são pequenos, mas são sempre dentro da força e do peso que nós podemos carregar. Então, vamos carregar esse fardo, porque ele é leve, ele é suave, quando estamos junto de Jesus. E que Ele abençoe a todos nós essa casa de amor, o qual nós já nos sentimos, né, desta casa, e que a nossa caminhada seja de luz. Muita paz. Nossa mãe, ela vai fazer a festa. Essa festa nós vamos ter o passo coletivo. Depois, então, dessa prece, dessa palestra, nos acalentou o coração. Vamos novamente unindo os nossos pensamentos, pensando na figura do Mestre Jesus e agradecendo por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse mundo. Obrigada, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aprendizado, de crescimento. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Obrigada, Senhor, pelo convívio familiar, que traz valiosas experiências para o nosso progresso pessoal. Que possamos, cada um de nós, voltar nossas atenções ao nosso convívio familiar e conseguir detectar pontos que precisam ser melhorados, para que possamos, durante a nossa trajetória nesse planeta, desenvolver mais amizades, mais afinidades. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho,
que nos garante sustento do corpo, nos garante o atendimento às necessidades materiais. Obrigado, Senhor, pelos momentos de estudo, de elevação intelectual. Obrigado por essa casa e por tantas outras casas em que seu nome é dito de forma tão amorosa. Que essas casas de acolhimento de almas possam auxiliar a cada um de nós a compreender a lei do amor trazida pelo Cristo. Que os convívios nas nossas casas religiosas, comunitárias, possam nos trazer lucidez do que realmente é o amor ao próximo. Obrigado pela oportunidade de trabalhar e servir nas sociais. Obrigado. Então, agradecidos nessa noite, vamos rogando a espiritualidade maior, a proteção e o amparo, a inspiração, para que possamos ter uma boa semana, que sejamos cada vez mais tranquilos e equilibrados, que possamos ser amanhã melhor do que fomos hoje. Auxilia-nos, Senhor, nessa nossa jornada, que nós possamos carregar o seu nome onde quer que estivermos, com a palavra de amor, com uma palavra amiga, sempre pronta aos irmãos que mais necessitam. Vibramos por essa casa, por todos que estão aqui presentes, aos nossos irmãos que não puderam se fazer presentes hoje. Vibramos por todos aqueles a quem recomendamos as nossas preces. Vibremos pelos ambientes de dor e sofrimento. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos jovens, que possam ter a lucidez do entendimento da importância da vida, que possam continuar lutando pelos seus ideais, que possamos manter no nosso país a liberdade de trabalho, de expressão. Cuida da nossa pátria, Senhor. Cuida da nossa casa. Cuida dessa casa. Permita-nos o trabalho que liberta a alma. Rogamos aos nossos anjos de guarda, aos nossos espíritos protetores, que permaneçam conosco.